Bom, aqui nesse vídeo nós vamos ver os aspectos gerais da redação oficial, segundo o Manual de Redação Oficial da República Federativa do Brasil. É claro que nem toda a documentação oficial corrente que nós iremos encontrar por aí, mesmo em meios oficiais ou até mesmo na internet, estarão completamente de acordo e ajustados, porque essa norma ela foi refeita há pouco tempo e nem todos estão adequados ainda a ela. Mas há aspectos gerais que fazem parte da estrutura da redação oficial e que estarão presentes em todo o texto, tanto atuais como os mais antigos, do que diz respeito à redação oficial da República Federativa do Brasil. Bom, o que eu tenho que entender é o seguinte: primeiro, o que é redação oficial? Redação oficial é o texto que porta fatos, pareceres e decisões oficiais do Poder Executivo. Esse texto, portanto, que representa que é porta-voz de lei e de órgão oficial, precisa ter características que o façam oficial, tá certo? Das características gerais, aqui na nossa aula 1 de redação oficial, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver que os textos de redação oficial precisam ter clareza, concisão, coesão, objetividade e impessoalidade, porque impessoal, porque na verdade você é o representante de um órgão público, não é você quem fala de sua própria iniciativa. Tenho de ter adesão à norma culta da língua portuguesa, porque a norma culta da língua portuguesa padroniza o uso gramatical da língua nos textos oficiais, e eu vou ser formal no tratamento discursivo, tá certo? Essas características, elas são fundamentais para que eu estruture o texto de acordo com o protocolo da redação oficial, para que o documento seja um documento viável, um documento politicamente aceitável do ponto de vista da formalidade executiva documental, ok? Bom, nesse momento agora, eu vou me fixar nas duas características iniciais para que todo texto, não só um texto de redação oficial, tenha aquilo que a gente chama de legibilidade, ou seja, capacidade de ser lido e compreendido corretamente. Primeira característica que o texto deve conter é a clareza. Por mais que a gente tenha uma ideia vaga do que seja clareza, falar claro, dizer de modo claro as coisas, muitas vezes a gente não sabe identificar propriamente dita a clareza num texto ou como um fenômeno de construção textual. A clareza nada mais é que o uso de termos correntes que o leitor compreenda. Veja, o que é claro para mim como escritor pode não ser claro para aquele que vai receber a minha mensagem, o meu documento oficial. Eu tenho sempre de ponderar o uso dos termos, o uso do repertório vocabular, de acordo com a norma culta, é claro, mas de uma maneira que o meu receptor do texto possa compreender e executar aquela ordem que foi dada segundo, por exemplo, um artigo da lei. Como é que o indivíduo vai compreender e cumprir a lei se ele não consegue compreender o uso dos termos que fiz no texto oficial? Então a clareza é o uso adequado de termos para a compreensão do meu leitor, para que a comunicação seja claramente estabelecida. Ok? Então a clareza ela é fundamento de todo o texto. Num documento oficial, ela evita aquilo que a gente vai chamar de desvios interpretativos. Ou seja, esse texto, ele não deve ser interpretado, ele deve ser compreendido, muito mais do que interpretado. Quando eu sou claro, não há espaço para que eu me desvio para uma interpretação indevida. Portanto, com a clareza, eu evito os desvios interpretativos. Perfeito? A concisão nada mais é, que também é um aspecto necessário para a redação oficial, que é a economia de termos e a simplificação das estruturas frasais. Vou explicar isso. Num texto, muitas vezes, por uma questão, uma necessidade de parecer extremamente culto, eu posso incorporar vocabulário demais, palavras demais, carregar de informações demais esse texto, e eu vou deixar de ser informativo. Eu vou comunicar tanta coisa que eu vou comprometer a comunicação. Então, quanto mais direto eu for no assunto, quanto maior for a minha economia de termos para falar de algo, melhor compreensível será para o meu leitor. Tá certo?
Outra coisa, não só a economia de termos, mas a simplificação das estruturas frasais. Olha, é mais fácil usar frases diretas que abordem diretamente o assunto do que ficar dando voltas, do que fazer inversão sintática, usar metáfora demais, tá certo? Até porque, para uma boa concisão e clareza, quanto menor o uso de figuras de linguagem, melhor será para o meu texto, tá? Esses são os dois aspectos iniciais que garantem ao texto da redação oficial clareza, concisão e a capacidade de entendimento adequado a esse tipo de texto, ok?